Olá, galera da edição, gravando, Biologia, frente 1, apostila 2 para o pré-vestibular, ok? O assunto é tecido muscular e tecido nervoso, tá? Dando continuidade na aula de histologia humana, ok? Beleza? Tá, nossa última aula da frente 1 hoje. Alô, galera do pré-vestibular, tudo bem com vocês? Então, na última aula nós conversamos sobre dois tecidos, tecido epitelial e tecido conjuntivo, certo? Tecido epitelial nós vimos as duas principais funções, revestimento e secreção, a classificação dos tecidos epiteliais de revestimento, quanto ao número de camada de célula e o formato da célula, tipos de glândulas também nós vimos, né? E o tecido conjuntivo, um tecido bastante extenso, né? A gente viu o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido ósseo, cartilaginoso, tecido adiposo, tecido hematocitopoético sobre o sangue, tá? E hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai começar a falar do tecido muscular e posteriormente falar do tecido nervoso, ok? São dois tecidos que costumam ser bastante cobrado em prova, tá? Não coisa muito complicada, não muito aprofundado, mas eles costumam cair, tá? Ser cobrado nos vestibulares e no Enem, ok? Então vamos começar com o tecido muscular, tá? Então aqui nesse primeiro slide a gente apresenta para vocês tecido muscular estriado esquelético, estriado o nome está dizendo, porque tem essas estrias, né? Esquelético, porque está ligado ao nosso esqueleto, né? Ele, junto com o esqueleto, forma as alavancas para os nossos movimentos, nossa postura. O tecido muscular cardíaco, conhecido como miocárdio, tá? Essas fibras que são unidas aqui pelos discos intercalares, tá? E o último tecido aqui apresentado, né, é o tecido liso, né? Ou visceral, né? Ou não estriado, que tem as suas fibras com esse formato fusiforme aqui, tá? Cada um desses tecidos tem suas características morfológicas, fisiológicas, tá? Mas todos eles estão relacionados a movimento, tá certo? Do nosso corpo, ok? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses tecidos, aquilo que é mais importante, que costuma ser cobrado mais em prova, ok? Então vamos lá. Os tecidos musculares, né, se originam da mesoderme. Então, claro que esse tecido só vai existir em organismos, né, que possuem os três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Lembrando que a mesoderme é o último tecido a aparecer, tá? O tecido muscular é responsável por 40% da nossa massa corporal. Vocês devem lembrar lá do tecido epitelial, que ele pode se originar tanto da ectoderme, como da mesoderme, como da endoderme. E o conjuntivo, só da mesoderme, e o muscular também só da mesoderme, ok? Então, mesoderme origina, até aqui, tecido epitelial, conjuntivo e muscular, tá? Sendo que o conjuntivo e o muscular só se origina da mesoderme. Eles são responsáveis, esses tecidos, por todos os movimentos do nosso corpo, assim como a postura, nossa postura, tá? Os músculos, né, são constituídos por tecido muscular, né, que se caracterizam por apresentar células altamente contráteis. A gente já falou um pouco sobre essa questão de contração, né, do movimento lá daquelas fibras, actina e miosina. Pois é. Então, as células musculares, elas são alongadas, e o seu interior é praticamente preenchido por filamentos proteicos. Esses filamentos a gente denomina de miofibrilas ou miofilamentos, tá? Mio aqui com O, esse mio aqui é de músculo. Na biologia, onde tiver esse mio aqui se refere a muscular, tá? Então, miofibrila ou miofilamentos. Entre os filamentos proteicos, os mais abundantes nas fibras musculares, tá? Que a gente chama de célula, a gente chama de células musculares,
elas são a quitina e a miosina, que a gente já, como eu disse para vocês, falou um pouco sobre ela lá no citoesqueleto das células, tá? Toda célula tem, fazendo citoesqueleto, é responsável pelo movimento, ok? Então, falou em actina e miosina, falou em movimento, se estiver falando em histologia, está falando de tecido muscular. Então, aqui, mais uma vez, apresento para vocês, agora no corpo humano, a localização dos 3 tipos de tecido. O tecido muscular estriado esquelético, por exemplo, no bíceps, né, aqui, tá? Tem essa forma aqui, né, essas estrias transversais, núcleo periférico e tal. O tecido muscular estriado cardíaco só é encontrado no coração, miocárdio, já tem essa outra característica aqui, isso aqui é uma lâmina, né, desses tecidos. E o tecido muscular liso, também chamado de visceral, encontrado no estômago, nas vísceras de um modo geral, tem essa característica aqui. Essas lâminas aqui, elas estão com um aumento de 300 vezes, né, para a gente poder visualizar um pouco, ok? Então, a gente vai começar, dentro do estudo dos tecidos musculares, a gente vai começar com o tecido muscular estriado esquelético, tá? Então, quais são as características? Fiquem bem ligados em relação às características, porque isso é uma coisa que costuma ser cobrado. As diferenças entre o tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e o liso, tá? Então, prestem bem atenção, façam um resumo dessas características aí, que ela é importante para a gente. Então, o músculo estriado esquelético, ele apresenta estrias transversais, daí o nome, né, estriado, estrias transversais, vem daqui. Muitos núcleos periféricos, tá certo? Então, tem muitos núcleos na periferia. Quando tem muitos núcleos, tá? Pela fusão de várias células, né, e o núcleo ficam lá, a gente chama de sincício, tá? E as miofibrilas, lembra lá da actina e miosina, são compostas com discos claros e discos escuros. Daí você vai verificar bem na lâmina, isso que está aqui escrito aqui daqui a pouco, tá? O sarcômero é o nome que se dava antigamente, hoje chama-se miômero, né? Lembra que mio é músculo, né? O miômero é a unidade funcional da miofibrila. A miofibrila é aquela questão lá da actina e miosina, né? Então, o sarcômero é a menor unidade contrátil da célula muscular, tá? Ele fica compreendido, esse sarcômero, né, essa unidade, fica compreendido entre o espaço de 2 linhas Z's, tá? Essa questão da organização do sarcômero, a gente vai ver mais à frente, ela já foi muito cobrada antigamente, mas hoje nunca mais vi questões pedindo esse detalhamento, não, tá? Então, se perguntar para você qual é a unidade funcional da miofibrila, você vai dizer que é o miômero ou sarcômero, não sei lá, ainda se usa sarcômero, mas alguns usam miômero, tá? E é o espaço compreendido entre 2 linhas Z's, e a menor unidade contrátil da célula muscular. Então, aqui, ó, aqui as fibras musculares, tá? Vários núcleos na periferia da célula, ó, um núcleo, aqui é outro núcleo, aqui é outro núcleo, ó, núcleo, na periferia. Aqui no interior não tem núcleo, ó, tá vendo? Fica tudo aqui assim, ó, tá? Tudo na periferia. Aqui as fibras que ele fala, claras e escuras, tá? E cada partezinha dessa aqui é um sarcômero, tá? Unidade funcional da célula nervosa. Ok? Então, isso aqui é uma imagem de uma lâmina, tá? De um tecido muscular estriado esquelético, tá? Então, como eu disse para vocês, o miômero ou sarcômero, né? Cada unidade de repetição, cada uma unidade dessa aqui que se repete, ó, entre essa linha aqui e essa aqui é a linha Z, aqui é a linha Z. Aqui é a linha Z, aqui é a linha Z. Então, cada um desse aqui é uma unidade. Cada unidade de repetição representa presente nas miofibrilas, tá? Aqui dentro, nesse sarcômero, tem a quitina e miosina, tá? É delimitado por 2 discos transversais. Isso é chamado de linha Z, tá? Esse aqui e esse aqui. Esse aqui, tá? São as linhas Z, tá? Constitui as unidades contráteis básicas de um músculo estriado esquelético, tá? Então,
vamos representar esse miômero ou sarcômero aqui esquematicamente. Como é que ele é? Então, aqui é o limite dele, ó, uma linha Z, tá? Esse disco transversal aqui, ó, esse aqui é uma linha Z, e aqui é a outra linha Z. Então, o espaço compreendido entre essa linha Z e essa outra linha Z constitui o sarcômero, que é a unidade funcional da miofibrila na célula muscular, tá? Como eu disse para vocês, aqui dentro tem actina e miosina. Essas fibras mais finas, mais delgadinhas, que estão ligadas à linha Z, tá vendo aqui, ó? Tá ligada à linha Z, essas aqui, ó, tá? É a actina. Então, qual é o filamento mais fino lá no miômero, no sarcômero? É a actina. Esse aqui do centro, tá vendo esse aqui do centro, com essas cabecinhas aqui mais grossas? Esse aqui é a miosina, tá? Esses são miofibrilas, isso aqui, tá? Então, de uma linha Z a outra linha Z é a unidade chamada sarcômero ou miômero. Essa aqui é um sarcômero distendido, tá? A fibra está distendida, tá? E aqui embaixo ela está contraída. Vamos ver aqui na distendida. Essa região aqui, ó, que só tem actina, é chamada de banda I. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui, ó, acompanha. Então, essa região do sarcômero onde só tem linha, só tem actina, chama de banda I. Aqui é a outra banda I, tá vendo? Ó? Ela está bem grande aqui, ó, espaço aqui, ó, tá? Tá distendido, tá? Essa região aqui, que só tem miosina, tá? Só tem miosina, ó, aqui só tem miosina, é chamada de zona H. Zona I só tem actina, zona H só tem miosina, tá ok? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, miosina. Essa região aqui, ó, que tem actina e miosina, tá vendo, ó? Actina e miosina, aqui, ó, nesse limite aqui de actina e miosina, com esse limite aqui de actina e miosina, é a banda A. Então, na banda A, a gente encontra actina e miosina, na banda I só encontra actina e na zona H só encontra miosina, ok? E observe que aqui ele está distendido. Quando vai contrair o músculo, tá? O músculo estriado esquelético, a contração dele é voluntária, a gente manda nele, tá? Então ele só faz o que a gente manda. Quando a gente contrai, tá? Essas fibras aqui, actina, elas vão deslizar sobre a miosina. E o sarcômero vai diminuir o seu tamanho. Olha aqui, ó, ele era desse tamanho aqui e agora ficou desse tamanho aqui. Qual foi a banda que diminuiu de tamanho? Foi a banda I. Olha como a banda I aqui era grande e aqui só tem essa parte da banda I aqui, ó. Só tem essa parte da banda I aqui. E o que aconteceu com a banda H? Também diminuiu. Tá? E aumentou a banda o quê? A banda A, aonde a gente encontra actina e miosina. Tá vendo aqui, ó, actina e miosina. E aqui o sarcômero, o miômero está contraído, tá certo? Então, se perguntarem para vocês na prova, a contração do músculo, do sarcômero do músculo estriado esquelético, só tem no músculo estriado esquelético, né? Quem é que desliza sobre quem? Você vai dizer, é a actina que desliza sobre a miosina, tá? Então, vocês observem que isso aqui vai ser puxado. E para isso aqui ser puxado, essa banda aí ser puxada aqui para contrair a fibra vai diminuir de tamanho, mas vai aumentar de volume, tá? Então, quem desliza sobre quem? A actina desliza sobre a miosina, claro que isso com gasto de ATP, ok? Beleza, então. Então, qual é as linhas que delimitam o sarcômero? Linha Z. Qual é a região do sarcômero que só tem actina? Banda I. Que só tem miosina? Banda H. Que tem actina e miosina? A banda A. Quem desliza sobre quem? A actina desliza sobre a miosina. Ok? Beleza, galera? Vamos para frente, então. Agora, como eu disse para vocês, isso requer o quê? Energia, tá? Então, olha aqui, ó. Qual é o sal mineral que é necessário para a contração muscular? O cálcio. Precisa de ATP,
tá? Adenosina trifosfato. Então, acompanhe aqui o esquema desse número 1 aqui, olha. As cabeças de miosina é essa mais grossa aqui, ó, que são as cabeças da miosina, tá? Eles hidrolisam ATP e são reorientadas e reenergizadas, tá? Aí, o que acontece? Ela vai se juntar aqui com as cabeças de miosina se ligam ao ATP, tá? As pontes transversas se soltam da quitina, tá? E o que vai acontecer aqui, ó? E aí, ó, tá usando o ATP, tá liberando o fosfato, tá vendo aqui, ó? Tá? As pontes transversas de miosina rodam em sentido ao centro do sarcômero, vai fazer esse movimento aqui, ó. Essa cabeça aqui vai fazer esse movimento aqui, ó. E o que vai acontecer com isso? Quando ela fazer esse movimento aqui, ela vai puxar a fibra para lá, né? As pontes transversas de miosina rodam em sentido ao centro do sarcômero, movimento de força, tá? Então, ó, ela vai fazer esse sentido aqui assim, ó. Tá? Ok? Então, vamos lá. 4. As cabeças de miosina se ligam à quitina, formando pontes transversais, ó. Tá? O ciclo de condução continua se houver ATP disponível e o nível de cálcio no sarcoplasma, que a gente não chama de citoplasma, né? O citoplasma da célula muscular, a gente chama de sarcoplasma, estiver elevado. Então, se precisa de cálcio, né? Íons de cálcio, e precisa também de ATP para que isso aconteça. Claro que para produzir ATP precisa de oxigênio. Então, aí, e de uma proteína chamada quitina, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. Ok? Deu para entender, né? Então, vamos lá, passar para o próximo slide. Aqui, ó. Então, vamos lembrar aqui, né, a fisiologia, né? O esquema de representação da ação do cálcio, ATP e fosfocreatina na contração muscular. Então, lá na mitocôndria, o que vai acontecer? A célula vai usar o ADP, mais o fosfato inorgânico, mais a energia proveniente lá, né, da glicose, né, ou de outro açúcar, ou de outro nutriente, vai liberar energia para transformar o ADP em ATP, tá? Isso lá nas mitocôndrias das fibras musculares, tá? Então, esse ATP formado aqui na respiração celular, o que vai acontecer com ele? O último fosfato, ele é bastante energizado, tá? E lá nas fibras musculares, existe uma proteína chamada fosfodicreatina ou fosfocreatina, tá? Que ela está aqui, ó. A creatina, tá? Aqui é a creatina, a forma da creatina. Essa creatina, ela vai reagir com ATP e vai pegar o último fosfato dele, e ele volta a ser ADP. E ela, que era creatina, vai se converter em fosfocreatina. Então, a energia do ATP vai ficar aqui na fosfocreatina. É dessa forma que a gente armazena a energia para ser usada pelas fibras musculares nos nossos músculos. Então, na fosfocreatina. Porque se a gente fosse esperar a mitocôndria produzir o ATP para a contração muscular, ia demorar muito, né? Então, o que vai acontecer aqui? Quando precisar de energia para a contração muscular, tá? Em vez de vir o ATP lá da respiração celular, um ADP, que é presente lá na fibra muscular, vai roubar o fosfato energizado da fosfocreatina. E ela volta a ser creatina. E o ADP se converte em ATP, mas isso só acontece na presença do cálcio, que eu falei ainda agora para vocês. E aí se produz um ATP, e a energia desse ATP é liberado para poder a contração muscular. E o que era ATP volta a ser ADP e libera o fosfato inorgânico. Ok? Então, ó, para que ocorra a contração é necessária a presença do íon de cálcio e de molécula de ATP livre no citosol das fibras musculares. Os íons de cálcio são liberados por bolsas do retículo sarcoplasmático. A gente não chama de retículo endoplasmático. Você vê que lá nas células musculares tudo começa com sarco, tá? Sarcoplasma, sarcoplasmático. O ATP consumido reconstitui-se pela ação do fosfato de creatina, aqui que eu falei para vocês. Assim, a energia para a contração muscular provém diretamente do ATP e indiretamente do fosfato creatina. Tá?
Porque não dá para armazenar o ATP no músculo, porque ele é muito instável, tá? Mas a gente consegue armazenar na forma de fosfocreatina. Então, perguntava lá numa prova como é que a gente armazenava a energia nos músculos. Se era na forma de glicogênio, na forma de glicose, na forma de ATP, na forma de lipídio ou de fosfocreatina. A resposta é na forma de fosfocreatina. A nossa reserva energética é o glicogênio. Mas a gente armazena a energia, o fosfato energizado na forma de fosfocreatina. Tá? Quando a gente usa toda a fosfocreatina que tem, a gente fica dependente do ATP produzido pela mitocôndria. Se falta oxigênio lá na mitocôndria, não vai ter respiração celular com aquele ganho energético grande, 30 ATP. Vai produzir só 2. E aí vai ter a fermentação lática, que vai fazer com que esse músculo aqui se paralise, tá? Que a gente chama de cãibra. Ok? Então, presta atenção. Quando a gente vai fazer o aquecimento, né, o alongamento, no caso, para fazer uma atividade física, a gente começa queimando energia da onde? Da fosfocreatina, tá? Ok? Muito importante isso aqui em algumas provas que cobram mais fisiologia, não é o nosso caso. Músculo estriado, sim, deixa eu falar outra coisa para vocês aqui que não está aqui. A gente vai falar hoje de tecido muscular e tecido nervoso, tá? As unidades sempre obedecem a uma lei, chamada lei do tudo ou nada, tá? Como eu disse para vocês, o músculo estriado esquelético, ele depende da nossa vontade para acontecer. Então, depende de um impulso nervoso. Então, assim como o neurônio tem essa lei de tudo ou nada, ou ele reage a um estímulo, ou ele não reage, a quantidade mínima para ele sair do limiar de excitação, ele reage da mesma forma que no máximo, assim são as fibras musculares. Elas também obedecem à lei do tudo ou nada, como os neurônios, ok? Então, agora vamos para o tecido muscular estriado cardíaco, tá? Observe que acabamos de falar sobre o tecido muscular estriado esquelético. Por que é esquelético? Porque eles estão ligados ao osso, ao esqueleto. E quem é que liga o músculo ao esqueleto? É o tendão. É um tecido conjuntivo, tá? Bastante resistente. E quem liga osso com osso é o ligamento, tá? Então, esse músculo, ele é estriado, mas ele não está ligado ao esqueleto, porque ele só é encontrado no coração. Então, ele é chamado de músculo estriado cardíaco ou miocárdio. Beleza, galera? Então, o tecido muscular estriado cardíaco é encontrado apenas no coração, é um tipo de tecido específico, tá? Muscular específico. Apesar de serem chamadas de fibras musculares, as unidades que compõem esse tecido são células dotadas de um único núcleo e não de sincício. Então, olha aqui uma diferença, tá? Multinucleada, como as fibras estriadas esqueléticas. Então, as fibras do tecido muscular cardíaco só tem um núcleo, tá? Ele é central, enquanto que as fibras do núcleo estriado esquelético, ele tem vários núcleos periféricos. Essa é uma diferença que eu disse para vocês que é importante, ok? Células cardíacas têm ramificações, o que não acontece no estriado esquelético, que se conectam umas às outras. As conexões entre elas ocorrem em regiões denominadas de discos intercalares. Tá? O que são discos intercalares no tecido muscular estriado cardíaco? São as ramificações que conectam as fibras desse músculo, tá? Que não tem no estriado esquelético, é outra diferença. A musculatura cardíaca tem contração involuntária, nós não comandamos a contração do coração. Você não diz bate coração, para coração, diminui o ritmo do coração, você não tem esse domínio, tá? Por isso que a gente diz que ela é involuntária e rítmica. Tá? Essa é outra diferença com o músculo estriado esquelético. Então, quantas diferenças eu falei para vocês aqui? Em relação ao tipo de fibra, tá? A unidade são células dotadas de um único núcleo, enquanto que o estriado esquelético tem vários núcleos periféricos, aqui tem um núcleo central. Tá? Tem ramificações, denominadas de discos intercalares, e a contração é involuntária.
No músculo estriado esquelético tem vários núcleos na periferia, chamada de sensício, tá? Não tem ramificação e a contração é voluntária. Fácil, é fácil lembrar isso aí, tá? Então aqui, olha, uma lâmina mostrando o músculo estriado cardíaco. Aqui o núcleo do cardiomiócito, né, que é a célula que forma o tecido muscular, olha só, ó, aqui o núcleo, tá? Núcleo aqui. Fibra muscular cardíaca como um todo, olha aqui ela com o núcleo central, tá? Um capilar sanguíneo que irriga essas células, levando nutrientes, retirando oxigênio e as excretas, tá? Tecido conjuntivo, lembra que eu falei que tecido muscular cardíaco não se regenera, tá? Vai ser o próprio tecido conjuntivo que tem lá. E os discos intercalares que unem as fibras. Ó, aqui é uma fibra, aqui é outra fibra, tem esses discos aqui intercalares aqui, ó, que unem essas fibras. A gente chamava de anastosadas, né? São fibras anastosadas, porque elas têm essas conexões aqui. Ok? Também no visual não dá para confundir com o tecido muscular estriado esquelético, tá? O estriado cardíaco. Tá? Observe que não tem bem visível aquelas estrias, né? Aquela parte clara, escura, aqui não tem o sarcômero, tá certo? Ou miômero, não tem aqui. Aqui, como é que funciona o nosso coração? Então, coração de aves e mamíferos, como aqui a gente está mais voltado para nós, né, humano, então o nosso coração tem quantas cavidades? 4 cavidades, 2 átrios, aqui é o átrio direito, aqui é o átrio esquerdo, aqui é o ventrículo direito, aqui é o ventrículo esquerdo, e aqui tem uma parede que separa o lado direito do lado esquerdo, tá? Nosso coração tem 4 cavidades, o lado direito completamente separado do lado esquerdo, tá certo? Como eu disse para vocês, a gente não tem domínio sobre a contração desse músculo, e eu disse que a contração é involuntária e rítmica, tá ok? Então, aqui no átrio direito tem o nó sinoatrial, que é uma parte nervosa que tem aqui, tá? Um gânglio nervoso. E aqui tem o nó atrioventricular, tá? Preste bem atenção nesses nomes aqui. O nó sinoatrial e o nó atrioventricular, tá? Observe que vai sair o impulso, vai chegar aqui pelo sinoatrial e ele vai excitar aqui o nó atrioventricular e pelas suas ramificações ele vai fazer com que esse coração ele consiga se contrair e relaxar. A sístole e a diástole. Ok, galera? Então vamos lá. A contração dos músculos do coração é provocada por um sinal elétrico gerado no nó sinoatrial. Esse aqui, ó. Tá lá no átrio direito. A partir do qual se propagam para as células musculares constituintes do átrio cardíaco, desses 2 átrios aqui, tá? E para o nó atrioventricular, que é esse aqui, tá? Do nó atrioventricular, né, por sua vez, ele transmite o sinal recebido do nó sinoatrial para as células musculares, aqui as que eu falei para vocês, tá? Constituinte do ventrículo cardíaco, provocando sua contração. Quando os átrios se contraem, os ventrículos relaxam. A contração do coração se chama de sístole, tá? Sistólica, a pressão sistólica quando se contrai, e diastólica, e diástole quando ele relaxa, tá? Então, quando os átrios estão em sístoles, os ventrículos estão em diástoles. Quando os ventrículos estão em sístoles, os átrios estão em diástoles. Então, ela é compassada, rítmica, tá? Então, quem faz isso é um chamado marca-passo, né? Quando ele está trabalhando direito, precisa implementar um aí via cirurgia, né? Então, é assim que funciona o nosso coração, o único músculo que trabalha, né, a vida inteira da gente até a hora da nossa morte, né, geralmente. Os sinais elétricos que coordenam o batimento cardíaco propagam por todo o corpo. Então, alguns de vocês já devem ter visto, né, ou ter feito mesmo, né, o tal do eletrocardiograma, né, que é a captação dos sinais do batimento, né? Como os tecidos musculares são bons condutores de eletricidade, o sinal pode ser captado pelos eletrodos sensíveis colocados sobre a pele, tá?
E uma máquina especial registra sinais elétricos emitidos no coração na forma de gráfico conhecido como eletrocardiograma, tá? Que é esse aqui, ó. Então, a hora que ele está impulsionando aqui, vendo batida, aparece muito aí, né? Em séries, em filmes, pessoa lá, né, controlando lá os batimentos cardíacos nos aparelhos, ok? Então, observem que o átrio, o ventrículo esquerdo, ele é mais musculoso, porque ele tem que mandar sangue para todo o corpo, tá? E o ventrículo direito, ele é um pouco mais fininho aqui, a parede dele, tá? E não há comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo. A nossa circulação é dupla, fechada e completa, ok? Dupla porque ela tem a circulação que sai do coração, vai para o corpo e volta para o coração, e tem a circulação que sai do coração, vai para o pulmão e volta para o coração, dupla. Ela é fechada porque o sangue não se mistura, né? O sangue arterial não se mistura com o venoso, tá? E completa porque ela é dupla porque tem a pequena e a grande circulação, fechada porque o sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos e completa porque o sangue não se mistura. Ok? Beleza. Então, muito cuidado, né, com esse órgão, como eu disse para vocês. Hoje, um dos grandes problemas da humanidade são as doenças cardiovasculares em função do estilo de vida que nós levamos, do tipo de alimentação, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, e tem a parte da genética também. Beleza, galera? Então é isso. E chegamos no tecido muscular não estriado, também conhecido como liso, tá? Então o nome já está dizendo, tá? Então, tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso, também conhecido como tecido muscular visceral, está presente em órgãos viscerais. Né? Exemplo de órgãos viscerais, professor, o estômago, tá? O intestino, o útero, né? São chamados de, isso aqui formam as vísceras, né? Então, que tipo de tecido forma o estômago, o intestino, o tecido liso, tá? Ductos de diversas glândulas, nós vimos as glândulas exócrinas e glândulas endócrinas, né? Então, na glândula exócrina tem ductos para eliminar a secreção. Então, aqueles ductos é formado por músculo liso. Na parede dos vasos sanguíneos, tanto de artéria quanto de veia, também é músculo liso, tá? Ele é formado por células uninucleadas, como as células do coração, tá? E com as extremidades afiladas, são fusiformes, ok? E a sua contração é lenta e involuntária. Então, vamos lá. Lá no tecido, vamos revisar. Lá no tecido estriado esquelético, a contração é voluntária. No liso, é involuntária e rítmica. E no cardíaco, perdão. E no liso, ela é lenta e involuntária. Tá? Como é que é a célula lá no esquelético? É a união de várias as células com vários núcleos na periferia, com estrias claras e escuras, lembra? Com os sarcômeros. No cardíaco, só um núcleo, no núcleo central. E aqui no liso também, só um núcleo, certo? E ela é fusiforme, enquanto que no cardíaco tem os discos intercalares que unem as fibras. Tá? Então, como eu disse para vocês, as principais diferenças, né? É bom você fazer um quadro com essas diferenças desses três tecidos. Então, aqui, ó, um núcleo, tá? Central, as fibras são fusiformes, tá? Afinaladas nas extremidades e sem estria, tá? Tem muita coisa para falar sobre ele, tá? Essa contração involuntária, a gente chama do intestino, a gente chama de movimentos peristálticos, tá? Peristaltismo é o movimento do músculo estriado, o músculo não estriado, o músculo liso. Ok, galera? E agora, então, nós vamos para o último tecido que está faltando a gente estudar aqui na histologia humana, tá? Que é o tecido nervoso. Aqui uma representação, né, dos neurônios em ação, né? Aqui o neurônio, o núcleo, corpo celular,
dendrito, axônio e tal, uma representação aí bonita, né? Essa representação aí das células musculares, ou células nervosas. Então, vamos começar pela divisão do sistema nervoso humano. Não tem como a gente falar do tecido nervoso sem falar do sistema nervoso, tá? Humano. Então, o sistema nervoso humano ele se divide nesse quesito aqui em duas partes, tá? O sistema nervoso central, que a gente vai passar a chamar de SNC, Sistema Nervoso Central, e o Sistema Nervoso Periférico, que a gente vai chamar de SNP. Tá? Então, esses dois aqui formam a divisão do Sistema Nervoso Humano. O Sistema Nervoso Central, galera, ele, por sua vez, é dividido em duas partes, o encéfalo e a medula espinal, tá? O encéfalo é a parte mais volumosa, fica dentro da caixa craniana, e a medula é um cilindro, né, que passa por dentro da nossa coluna vertebral. Quais as funções gerais do sistema nervoso central? Processamento e integração de informações. Tá? Então, ele vai receber, vai processar e vai integrar essas informações. O sistema nervoso periférico, o SNP, ele também se divide em duas partes. Os nervos, depois a gente vai ver a definição de cada um desses, e os gânglios. Qual é a função do sistema nervoso periférico? Condução de informação entre órgãos receptores de estímulos. Os órgãos receptores de estímulos vão se comunicar com quem? Com o sistema nervoso central. E órgãos efetuadores, como os músculos e glândulas. Lembra que eu falei para vocês que os músculos não têm vontade própria, né? Eles precisam de estímulo nervoso para funcionar. Tá? Alguns a gente manda e outros são involuntários. Ok? Então, essa é uma divisão, né? Uma das divisões do sistema nervoso humano. Tá? Então, o encéfalo. Ele pesa, ele pesa cerca de 1,5 kg, mais ou menos, nas pessoas adultas e preenche totalmente a caixa craniana, tá? Então, o crânio aqui dentro tá, dentro do crânio, né, que é a caixa, a parte óssea, tá o encéfalo, tá? Ele está ligado à medula espinal, que é um cordão cilíndrico, com cerca de 1 centímetro a 1,7 centímetro de diâmetro, que se aloja nas perfurações da coluna vertebral. Tá? Vai passar por dentro das perfurações da coluna vertebral. Então, vem aqui de cima e vai passar até lá na bacia, né? Tanto do encéfalo, que é essa parte que está dentro da caixa craniana, como da medula, partem nervos. O que são nervos? São filamentos esbranquiçados e finos que se ramificam e atingem toda a região do corpo. Então, gente, sai nervo, tanto do encéfalo quanto da medula. Essa parte esbranquiçada aqui, fina, tá? Gânglios nervosos, falei para vocês que ia definir, né? O que era nervo, o que é gânglio nervoso. O que são gânglios nervosos? São aglomerados de células nervosas envoltos por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso, tá? Que ocorre em certos nervos. Então, os gânglios ocorrem em certos nervos. Nervos são esses filamentos esbranquiçados. Tá? Então, aqui, olha, uma representação, né, da divisão do nosso sistema nervoso. Aqui, sistema nervoso é o encéfalo e aqui a medula espinal, tá? Passa por dentro das perfurações das vértebras, tá? O encéfalo, tá? A gente tem uma divisão bem simples dele, que é o cérebro, o cerebelo e o bulbo. Tá? O bulbo é essa parte aqui, o cérebro é a maior parte, né? Os dois hemisférios, o cerebelo parece uma folhinha de alface, um cérebro menor. Tá? Então, aqui é o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinal. Tá? Tanto do encéfalo como da medula espinal vão partir nervos. Aqui para a face tem os nervos cranianos, ó, tá? E aqui, da medula espinal, nós temos os gânglios nervosos aqui em cima, os nervos raquidianos, tá? Que vai chegar em todas as partes do nosso corpo. Tá? Então, aqui é uma representação esquemática de parte do sistema nervoso humano, mostrando os seus diversos constituintes. O encéfalo, a medula espinal, os nervos e os gânglios. Ok? O tecido nervoso ele é constituído por alguns tipos de células, tá? Que a gente precisa saber, tá?
Então, ele é constituído pelos neurônios, que são as células que mais a gente ouve falar, né? São as mais famosas, claro, que mais caem na prova, mas também tem outros tipos de células, tá? Muito importantes para ajudar o neurônio a cumprir o seu papel, a sua função, que são chamados de gliócitos, hoje, gliócitos, ou células glias. Essas células, no passado, eram denominadas de neuróglias, tá? E aí, como a gente não sabe como é que vai aparecer na prova, é bom você saber que gliócitos, células glias e neuróglias são sinônimos de células do tecido nervoso, tá? Então, o tecido nervoso não é feito só por neurônio não, gente, tá? Também tem essas células aí, a gente vai estudar cada uma delas. Os neurônios, como eu disse, são as células principais, as mais importantes, né? São as células, talvez, as célula mais especializada, né? E a função dela é a condução do impulso nervoso. Então, qual é a função dos neurônios? São células especializadas na condução do impulso nervoso, ok? Eles quem? Os neurônios apresentam uma parte mais volumosa, que é chamada de corpo celular. Então, a parte mais volumosa do neurônio recebe o nome de corpo celular, tá? Do neurônio. E nesse corpo celular, a gente vai encontrar o citoplasma e o núcleo da célula, tá? Ficam localizados no corpo celular. Do corpo celular vão partir inúmeros prolongamentos citoplasmáticos finos, tá? Que são chamadas de neurofibras ou fibras nervosas, tá? Presta atenção. Então, do corpo celular vão sair prolongamentos citoplasmáticos. Tá? Em geral, um desses prolongamentos é o axônio. Em geral, tá? Não estou dizendo que é todo, não. Um deles vai ser o axônio. Tá? Ele costuma ser muito mais longo que os outros. Tá? Então, um prolongamento citoplasmático que sai do corpo celular mais longo, geralmente é o axônio. E os mais curtos, em maior quantidade, geralmente são os dendritos. Tá? Os dendritos, conduzem um impulso nervoso em direção ao corpo celular. Tá? Então, por onde que vai chegar o impulso nervoso? Vai chegar pelo dendrito, que vai conduzir em direção ao corpo celular, e do corpo celular vai ser conduzido ao axônio. Tá? O axônio conduz o impulso celular no sentido inverso, então para fora do corpo celular. Então o impulso nervoso chega pelo dendrito ao corpo celular e sai do corpo celular através do axônio. Ok? É importante isso aqui também. Tá? Então aqui uma figura, uma representação esquemática de um neurônio, mostrando suas principais partes. Então, essa parte mais volumosa aqui, laranjada, tá vendo? Ó? É o corpo celular. Daqui saem inúmeros prolongamentos citoplasmáticos, tá? Finos. Ó, esse mais longo aqui é o axônio, tá? E esses, em maior quantidade e menores, são os dendritos, tá? Então, aqui tem o núcleo do neurônio, tá? Os outros componentes estão aqui também, tá? E observem que aqui, esse prolongamento aqui, ele está recoberto, tá? Recoberto pelo extrato mielínico, tá? Quem produz esse extrato mielínico são umas células especiais chamadas células de Schwann, tá? E em outros tipos de neurônios são os oligodendrócitos, a gente vai ver cada um desses aqui, né? Porque vai formar a bainha de mielina. Essa aqui é a célula de Schwann, forma o extrato mielínico, e o oligodendrócito forma a bainha de mielina, tá? Esse extrato mielínico parece um rocambole, assim, envolvendo o axônio aqui, tá? Então, tem neurônio que tem esse axônio envolto por essa estrutura, que é lipídica, né? Que vai fazer com que ele transmita o impulso nervoso de forma mais eficiente do que aquele que não tem. Ok? E aqui são as terminações axônicas, onde normalmente vai ter uma sinapse, tá? Depois a gente vai falar sobre ela. E aqui nessa outra figura nós temos alguns tipos de neurônios, tá? Então nós temos esse neurônio
bipolar, é como esse aqui, tem vários dendritos saindo do corpo celular e um axônio, tá? Nós temos aqui nesse do meio aqui, nós temos um neurônio bipolar, ele só tem uma ramificação curta aqui, depois ela se ramifica, mas desse aqui só sai uma e outro para cá. Por isso que é bipolar. Um forma o axônio, o dendrito, e outro forma o axônio, tá? E temos aqui no terceiro caso, um neurônio muito interessante, que ele é chamado de pseudo-unipolar, tá? Observem que só tem uma ramificação, ela se bifurca, para um lado forma o dendrito e para o outro lado forma o axônio. Observe o sentido da seta aqui, tá? Sempre aqui nesse caso, do dendrito para o axônio. O impulso nervoso chega para o dendrito, vai para o corpo celular e sai do corpo celular pelo axônio, ok? Então, essa é a representação dos tipos de neurônio e desse neurônio aqui de uma forma geral, tá certo? Depois nós vamos ver quais são os neurônios, de que sistema o neurônio é revestido pelas células de Schwann para formar o extrato mielínico e qual vai formar a bainha de mielina com o oligodendrócito, tá? Já a gente vai ver isso aí. A classificação, essa classificação aqui é morfológica e a classificação fisiológica dos neurônios. Ok, galera? Então, aqui é como aqui é a função dele, tá? Funcionamento. Então, existe um tipo de neurônio chamado sensitivos. Neurônios sensitivos, também denominado de sensoriais. Mesma coisa. Ou aferentes. Tem uma galera que faz confusão com aferente e eferente. Então, preste atenção para a gente tirar essa dúvida agora. Então, existe um tipo de neurônio chamado sensitivos, sensoriais ou aferentes. Os três são sinônimos, galera, tá? São os que conduzem um impulso nervoso de órgãos dos sentidos. Quantos órgãos dos sentidos nós temos? 5, né? Então, eles vão transmitir o impulso nervoso dos órgãos dos sentidos e de células sensoriais para onde? Para o sistema nervoso central. Tá? Então, o que faz o neurônio sensitivo aferente? Ele conduz, tá? O impulso nervoso dos órgãos dos sentidos, células sensoriais, para onde? Quem conduz, conduz alguma coisa para algum lugar. Então, ele conduz o impulso nervoso para o sistema nervoso central. Tá? De onde para onde? Dos órgãos dos sentidos, das células sensoriais. Como é que chama esses neurônios? Neurônios sensitivos. Tá? Sente, recebe o estímulo. Uma agulhada, tá? Por exemplo, um beliscão. Quem sentiu? Neurônio sensitivo. Tá? Existem os neurônios motores ou eferentes. Não vai confundir. Aferente vai levar dos órgãos de sentido para o sistema nervoso central. Neurônios motores ou eferentes são os que conduzem o impulso nervoso do sistema nervoso central. Eferente vai sair do sistema nervoso central para os órgãos efetuadores da resposta. Qual é a função do sistema nervoso central? Processar o estímulo recebido e depois dar uma resposta. Tá? Então, quem que vai levar a resposta do sistema nervoso central para os órgãos efetuadores da resposta? Os neurônios eferentes ou motores, tá? Então, geralmente, esses órgãos são músculos ou glândulas, tá? Lembra que o sistema endócrino, ele atua junto com o sistema nervoso. E, por fim, tem os neurônios associativos ou interneurônios que se localizam no encéfalo. Eles têm uma localização certa, no encéfalo e na medula espinal. E fazem a conexão entre os diversos tipos de neurônios. Que diversos tipos de neurônios? O sensitivo e o motor. Tá? Não é em todo canto, mas no encéfalo e na medula espinal tem esse tipo de neurônio. Agora, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês um esquema para ficar mais claro essa explicação que eu dei para vocês aqui agora. Presta atenção. Então, aqui está o sujeito, a pele lembra da pele lá? A pele é o maior órgão do nosso corpo, formado pelo tecido epitelial e tecido conjuntivo. E aqui no tecido conjuntivo tem as terminações dos dendritos. Lembra lá das células sensitivas, dos sensores, né, que a gente tem aqui? Pois é, vamos supor que uma pessoa veio e deu uma agulhada aqui nesse indivíduo. Então, ele sentiu, ele recebeu o estímulo. Recebeu por onde? Pela terminação do dendrito,
tá? Que tipo de neurônio sentiu? O neurônio sensitivo, aqui em cima, ó, tá? Certo? Esse neurônio ele é revestido pelas células de Schwann, tá? Que formam o extrato mielínico aqui, ó, tá? Então, o impulso, né, dizer, olha, alguém está te furando, vem aqui pelas terminações do dendrito, percorre, aqui é um dendrito, ó, e observe que esse tipo de neurônio aqui, ele é o quê? Pseudo-unipolar, porque ele só tem uma, bipolar, porque ele só tem uma ramificação, ó. Nesse neurônio aqui, o impulso não vai para o corpo celular, ele passa direto, tá? E o corpo celular fica fora da medula, aqui é a medula, tá? Aqui é a medula espinal, presta bem atenção no esquema, quando você for estudar aí principalmente. Então, esse é um nervo sensitivo, passa direto, e observem que aqui são as terminações do axônio, elas são mais curtas nesse caso aqui, ó, tá? Por isso que eu falei geralmente. Então, nesse tipo de neurônio sensitivo, o corpo celular e o dendrito fica fora da medula. O que fica dentro da medula são as terminações axônicas. Aqui dentro da medula tem um neurônio associativo, tá? Então, que parte do neurônio associativo vai receber a informação de que estão furando o cara ali? O dendrito. Então, aqui é a sinapse, ó. Esse neurônio sensitivo vai passar a informação para o neurônio associativo através aqui da sinapse, tá? E aí vai para o corpo celular do neurônio associativo, vai para o axônio, observe que ele não tem bainha de mielina aqui dentro, ó, nem célula de Schwann, tá? Ele é bem pequenininho aqui dentro. E ele vai passar a informação para o neurônio motor, tá? Efetuador, através do axônio. E por onde é que o neurônio motor vai receber a informação? Vai receber, aqui é o sistema nervoso central. Vai receber através do dendrito, passar para o corpo celular e vem para o axônio. Aí vai lá na fibra muscular e fala, ei, cara, tira o braço daí que estão te furando. Vai dar a resposta. Então, recebeu o estímulo nos órgãos dos sentidos, tá? Sistema nervoso central processou, não precisou ir lá no encéfalo, tá? Ficou aqui a nível da medula. E já mandou o cara tirar o pé. Por isso a resposta é muito rápida, tá? Então, observe que esse aqui tem também célula de Schwann. Então, fora do sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, célula de Schwann. Sistema nervoso central, quando tem, que é a bainha de mielina, tá? Então, esse é o ato reflexo, tá? Uma resposta reflexa pode envolver 3 tipos de neurônios: sensitivo, associativo e motor, tá? Note que o neurônio sensitivo é do tipo pseudo-unipolar, enquanto que o neurônio associativo e motor são multipolares, só que aqui não tem a célula de Schwann, extrato mielínico, ok? A seta vermelha, essa aqui, ó, quando você for estudar, indica, tá, o sentido da transmissão do impulso nervoso, do recebimento do impulso, né, do estímulo até a resposta. Localização dos neurônios no sistema nervoso, tá? Então, a maioria dos corpos celulares dos neurônios localiza-se no encéfalo e na medula espinal, tá? Essa aqui é outro item que eu chamo a atenção de vocês para a prova, tá? Então, atenção, acende o sinal de alerta aí. Então, a maioria dos corpos celulares dos neurônios localiza-se no encéfalo e na medula, tá? Os raros corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central, tá? Lembra que encéfalo e medula é sistema nervoso central. Então, os raros corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central ficam agrupados em pontos específicos de certos nervos, formando os gânglios nervosos, que é aquele conjunto de neurônios envolvido pelaquela cápsula fibrosa de tecido conjuntivo. Então, aqui que eu chamo para vocês a atenção, tá? Então, presta atenção aqui numa coisa. Aqui é a medula, a representação da medula espinal, tá? A parte de fora da medula, essa parte aqui, ó, de fora, a gente chama de substância branca, tá? São os axônios, certo? E essa parte aqui da medula, que parece uma borboletinha, essa parte mais laranjada forte aqui, é a substância cinzenta, são os corpos celulares. Tá?
Então, na medula, quem é que fica por fora? A massa branca, substância branca, e quem fica por dentro é a substância cinzenta. O que é a substância branca? São os axônios. O que é a substância cinzenta? São os corpos celulares. Já no encéfalo, tá? Aqui é o encéfalo, os dois hemisférios, aqui o bulbo, tá? Já no encéfalo, quem fica por fora, mas na periferia, é a substância cinzenta. E mais internamente é a substância branca, tá? Então é o contrário da medula. Eles colocam muito isso aqui na prova, porque as pessoas costumam confundir bastante. Então aqui o corpo celular e aqui o axônio. Aqui o corpo celular e internamente o axônio. Vai descer o axônio, vai passar aqui pela medula espinal, tá? Por dentro dos orifícios das vértebras, ok? Então, muita atenção nisso. Tá? Por isso que qualquer pancada na cabeça afeta logo quem? A massa cinzenta, a substância cinzenta ou a substância branca? A substância cinzenta. Tá? Perdeu massa encefálica, perdeu isso aqui, né? Estava sem capacete, caiu de moto, perdeu massa encefálica, é isso aqui que está perdendo. Tá? Ok, galera? Então, olha, representação esquemática do encéfalo humano e da medula espinhal em corte transversal, mostrando a disposição da substância cinzenta e branca. Os gliócitos ou células glias são componentes do tecido nervoso, como já disse para vocês. Então, falamos dos neurônios e agora vamos falar dos gliócitos. Tá? São 3 tipos de gliócitos que vocês precisam conhecer. Tá? Qual é a função dessas células? Envolver, proteger e nutrir os neurônios. Olha como elas são importantes. A gente fala do neurônio, mas os gliócitos são quem envolvem, protegem e vão nutrir os neurônios. Sem essas células, o neurônio vai ficar sem receber nutrientes, sem proteção e sem envoltório. Tá? Astrócito, olha, astro. Lembra do áster? Né? Parece um astro. Então, astrócitos são gliócitos de maior tamanho, são os de maior tamanho. Tá? Os astrócitos são os gliócitos de maior tamanho e apresentam um grande número de prolongamentos citoplasmáticos. Parece um astro, que é astrócito. Tá? Além de estabelecer, eles são super importantes, porque eles estabelecem uma ponte nutritiva entre o sangue está trazendo nutriente, glicose, oxigênio para o neurônio. Quem é que faz a ponte do sangue para o neurônio? Os astrócitos, tá? E eles também dão sustentação física, tá? Ao tecido nervoso e participam da recuperação de lesões. Então, eles têm 3 funções. Os astrócitos têm 3 funções aqui nesse tecido. Uma delas é servir de ponte entre o sangue e os neurônios, dar sustentação física para os neurônios e participar da recuperação de lesões dos neurônios. Tá? Então, olha aqui. Tá? Aqui é o vaso sanguíneo, tá vendo aqui, ó, um capilar sanguíneo, e aqui é o neurônio, ó, tá? E essa célula aqui, que parece um astro, ó, com bastante ramificações, grande, né? E ela é uma célula grande, bastante ramificações, ó. Ela está aqui, olha, com algumas dessas ramificações no capilar e outras aqui no neurônio. Então, ela vai servir de ponte aqui, entre o sangue e o neurônio e o sangue. Tá? O neurônio também vai produzir catabólito, gás carbônico, que vai mandar para o sangue. Tá? Depois vou falar dessa célula aqui, os oligodendrócitos, que eu falei para vocês, que vão formar o extrato mielínico, tá? Diferente da célula de Schwann, que forma a bainha de mielina, vão envolver também, aqui tem função análoga, né? Ele é semelhante, né, com relação à função. Mas oligo significa pouco, dendrócito. Então tem poucas ramificações, se comparado com os astrócitos. E essas células menores são as micróglias, tá? São células que fazem fagocitose, né? Limpando aqui o tecido nervoso de células danificadas, resíduos, etc. Ok? Então vamos lá. Oligodendrócito, oligo significa pouco, dendros é aquelas ramificações mais curtas, tá? Presente no sistema nervoso central, são células menores que os astrócitos, dotadas de menor quantidade de prolongamentos celulares. Presta bem atenção nesse cara aqui, ó, oligodendrócito, tá?
certos prolongamentos especiais do oligodendrócito vão se enrolar nas neofibras do sistema nervoso central, envolvendo em camadas concêntricas da bainha plasmática, da membrana plasmática, tá? Formando o extrato mielínico ou bainha de mielina, que protege o neurônio e ajuda no desempenhar suas funções. Isso aqui só tem no sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, quem envolve o axônio é o oligodendrócito formando a bainha de mielina, tá? Vocês já vão entender por que eu estou reforçando isso aqui, tá? As células de Schwann que nós falamos ainda agora ali, ou células neurolemas, são gliócitos presentes no sistema nervoso periférico. Não tem no sistema nervoso central, tá? Desempenha um papel semelhante ao oligodendrócito no sistema nervoso central, tá? Seus prolongamentos enrolam-se nas neofibrilas que constituem nervo, formando ao redor delas estratos mielínicos, tá? Protetores, chamados de bainha de mielina também, que auxiliam no funcionamento dos neurônios. Vocês observem que a função, né, dessa bainha é mais ou menos a mesma. As células são diferentes. No sistema nervoso central são os oligodendrócitos, no sistema nervoso periférico são as células de Schwann. Tá? E a última célula, né, a última micróglia, que é a célula da glia. Né? As micróglias micro, pequenas, né, são células pequenas com poucos prolongamentos, geralmente muito ramificadas. Tá? Função dela é fagocitar dendritos e restos celulares presentes no tecido nervoso. Então, nós temos algumas células que têm a mesma função, só que em tecidos diferentes. Os macrófagos, lá no tecido sanguíneo, né? A micróglia no tecido nervoso tem a mesma função, fagocitar. Tá? E os osteoclastos também, que têm a função de remodelar a matriz óssea. Como eu disse para vocês, alguns neurônios não possuem bainha de mielina nem célula de Schwann. Então, eles são, aqui o axônio não tem. Então, aqui mostra como é que o impulso, né, a representação esquemática da propagação do impulso nervoso num axônio não mielinizado. Tá? Então, vocês observem aqui. Corte longitudinal ampliado do axônio. Aqui, ó, então o impulso, sentido que vai desencadear o impulso nervoso nesse sentido aqui. Então ele vai percorrendo a polarização e despolarização, vai ocorrendo ao longo do axônio. Tá? Isso leva tempo e a perda de energia. Tá? Então as cargas elétricas na superfície externa do axônio, depois que passou o impulso, fica positivo, o interno fica negativo. Tá? Quando o impulso está passando, ela fica ao contrário, fica positivo dentro, negativo fora, mas isso não quer dizer positivo de positivo mesmo, isso é a concentração, né? Lembra lá da bomba de sódio e potássio, tá? Atua aqui diretamente. E a propagação do impulso nervoso no axônio mielinizado, por exemplo, no sistema nervoso periférico, na qual as alterações da carga elétrica, a despolarização da membrana do axônio, saltam, tá? Pelos nós neofibrosos, tá? Que são os nós, que chamavam nó de Revier antigamente, hoje chama nó neofibrosos, tá? Que torna a sua transmissão extremamente veloz. Então, a eficiência, né, a perda de energia aqui é muito mais eficaz do que naquele outro não mielinizado, tá? Então, aqui é a célula de Schwann. Por que eu sei que esse neurônio está no sistema nervoso periférico? Porque está falando de célula de Schwann. Fosse sistema nervoso central que estava o oligodendrócito, ok? Então essa é a importância. Se perguntar para vocês qual tipo de neurônio transmite com maior eficiência, maior rapidez o impulso nervoso, mielinizado ou não mielinizado? Mielinizado devido a essa, aqui é lipídio, né? O lipídio é um mau condutor, então não deixa escapar aqui, vai saltando, saltatória. Que tipo de transmissão é essa? Saltatória, ok? A sinapse nervosa, tá? Ao atingir a extremidade de um axônio, o impulso nervoso deve ser transmitido a uma outra célula, em geral, um outro neurônio, mas também pode ser músculo, pode ser glândula, tá? A região de proximidade entre a extremidade de um axônio e a célula vizinha, por onde se dá a transmissão do impulso nervoso, é chamado de sinapse nervosa, tá?
Sinapse vem do grego, que significa ação de juntar. Nós vimos a sinapse cromossômica, né, lá na meiose, né, na meiose 1, na prófase 1. Procurou sem ouve. São conhecidas mais de 10 substâncias que atuam como neurotransmissores. Tá? Dentre elas, destaca-se a acetilcolina, a adrenalina, hoje chamada de epinefrina, a noradrenalina, hoje chamada de norepinefrina, a dopamina e a serotonina. Ok, galera? Então, essas são as substâncias mais conhecidas que atuam como neurotransmissores. Cuidado, alguns neurotransmissores funcionam como hormônios, tá? E outros funcionam como neurotransmissores. Como é que você vai, foi uma questão de prova, como é que você vai saber se aquela substância está atuando como um neurotransmissor ou está funcionando como um hormônio? Se ela estiver sendo conduzida pelo sangue, ela é um hormônio. Se ela estiver no sistema nervoso, ela é um neurotransmissor. Ok? Então, galera, é isso, tá, que a gente tinha para apresentar para vocês nesse encerramento, né, desse curso de histologia, no qual nós estudamos os 4 tecidos que compõem o nosso corpo, destacando as principais partes que costumam cair em prova, tá? Se você for pegar um livro de ensino médio, ou mesmo a nossa apostila, você vai ver que no livro tem muito mais detalhe do que eu disse aqui. Por quê? Porque é o livro. E aqui na aula a gente destaca aquilo que é mais importante, que costuma cair mais na prova. Tá certo? Qualquer dúvida, nos procure, certo? Que nós estamos sempre à disposição para ajudar vocês a sanar as dúvidas. Ok, galera? Bye, bye e até o nosso próximo encontro. Fui!